Queridos irmãos, muita paz. Nosso desejo de paz profunda a todos. Sabemos que nesse momento e há muito tempo o Brasil tem sido sempre amparado e nos últimos tempos, graças a Deus, todas as religiões, todos os credos estão orando pelo nosso país. Então imaginamos, temos certeza absoluta, que a luz de Jesus está se derramando em toda a parte. Vamos continuar confiantes. Daqui uns dias, 1º de novembro, 2 de novembro, aí vamos mentalizar e lembrar aquele acontecimento que é de todos nós conhecido, mas que vale a pena rememorarmos, que é quando Saulo, em direção a Damasco, perseguindo os cristãos, e Ananias, em se aproximando ali na área da Síria, nas portas de Damasco, sol intenso, meio-dia, ele suando naquele cavalo, acompanhado de alguns dos seus seguidores ali, ele vislumbra e tem aquela visão de um outro sol, junto do sol, tão intenso, se aproximando dele, e ele vê diante dele aquela figura belíssima, envolvida em claridade, com um olhar doce e triste. E aí ele se preocupa e pensa: Senhor, quem és? Diz a história que ele caiu do cavalo, tamanha intensidade da luz, mas nós imaginamos que ele tenha moralmente começado um despertar de dor, caiu das suas próprias ideias, da sua fascinação pelo combate ao Cristo, porque ele ouviu naquele momento: eu sou Jesus, o Cristo de Deus, a quem tu persegues. E ele então, com toda a clareza de alguém que percebe as próprias falhas, sentindo-se atingido na sua emoção mais profunda, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Aí nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: que queres que eu faça, Senhor? E sabemos, cada um de nós, a resposta, porque as leis divinas estão impressas em nossa consciência. E é imperativo que trabalhemos incessantemente, nós que fomos despertados pelo conhecimento espírita, para a edificação do reino de Deus em nós, para a vivência do Evangelho do Cristo como mensageiros da esperança aonde estivermos. Nós temos um amigo querido que tem um conhecimento racional e é um grande defensor das ideias do espiritismo. Parece que ele é um espírita nato. E quando nós o convidamos muitas vezes para frequentar o centro espírita, ele tem uma resposta lógica interessante. Ele diz assim: não, eu já sei tudo. Vocês espíritas incrédulos é que precisam ficar sempre ouvindo as mesmas coisas e tem que estar sempre ali nas reuniões. Eu não necessito. Olha só que interessante. Então nós estamos sempre repetindo muitas vezes as mesmas coisas, as histórias, porque elas nos são necessárias para fortalecer em nós esse desejo de nos mantermos de pé ante as tempestades,
e de ficarmos perseverantes até o fim das nossas vidas, graças ao despertar que o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nos provocou nos nossos corações. E é necessário trabalharmos intensamente pela causa do bem, enquanto vivermos, trazendo o bem em nosso coração, tentando evitar discórdias para que a causa do amor não sofra com isso, mantendo o equilíbrio necessário. Aí nós, pensando nesses dias que se aproximam, dia 2, que seria a comemoração, universal da lembrança dos nossos amados que deixaram a Terra, e dia 1º, que foi o dia do nascimento do Jerônimo Mendonça Ribeiro, dia 1º de novembro. Então vamos voltar um pouquinho e lembrar alguns episódios. Nós tivemos a honra de partilharmos alguns anos com uma das grandes médicas homeopatas do Brasil, que foi a doutora Carlota Eunice, que por injunções do destino também foi a nossa sogra. Aí nós lembramos que está fazendo 17 anos que ela desencarnou e ela trabalhou até 2 semanas antes da sua desencarnação. É interessante como os grandes espíritos gostam do trabalho. Uns meses antes ela não tinha nenhum sinal de doença ainda, porque ela teve uma doença aguda, ela desencarnou no dia 15 de abril de 2001. E foi uma coisa rápida, ela ficou com icterícia, aqueles olhos amarelados, E aí foi investigar o que era um câncer que já tinha disseminado no fígado, pâncreas, toda a área. Ela ficou 2 semanas e desencarnou. Trabalhou até 2 semanas antes de desencarnar. Aí, uns meses antes, nós estávamos reunidos num dia de Ano Novo, na casa da nossa cunhada, ela estava presente. Aí a nossa cunhada foi fazer aquilo que muitos fazem, fez uma gravação para a posteridade. Então ela começou lá a pegar todo mundo que estava ali reunido, qual é o seu plano para o futuro? O que você vai fazer o ano que vem? Aí todo mundo falava alguma coisa que estava com vontade de desenvolver para o ano que ia começar. E quando foi a vez dela, ela foi sucinta, A filha dela perguntou qual é o seu plano para o ano que vem. Ela falou, trabalhar. Mas o que mais? Ela queria saber mais, O que mais que você deseja fazer para o ano que vem? Alguma outra coisa? Ela, trabalhar. Aí, o que mais? Fala mais alguma coisa. O que você quer fazer? Quais são os seus planos? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ela trabalhou até 2 semanas antes de desencarnar. E mesmo quando ela desencarnou, alguns pacientes ainda não sabiam disso e continuaram telefonando, porque ela trabalhou. Quando ela desencarnou, a televisão local filmou, porque ela era uma médica homeopata muito reverenciada aqui no Paraná. Inclusive tinha muitos pacientes que eram da própria área jornalística da televisão. Aí nós recordamos que enquanto estávamos no velório, ela fazia parte da Ordem Rosa Cruz. Estava sendo velado o corpo ali na Ordem Rosa Cruz. Quando nós nos aproximamos do caixão, sentimos uma energia intensíssima, que nos fez pensar que aquele espírito deveria estar muito bem. Aí uma amiga que é médium vidente, quando nós fizemos a prece ali, pois ela veio nos dizer que ela tinha visto uma festa intensíssima no mundo espiritual e viu a doutora Carlota sentada numa
casinha, ela estava numa poltrona dentro de uma casa de toras de madeira, estilo colonial europeu, cercada de flores, que o espírito do marido dela, que tinha desencarnado muitos anos antes, ele estava numa alegria porque ela tinha voltado, ajoelhado nos pés dela, beijando as mãos dela sem parar. Atrás dela estava o pai, que tinha sido médico, que ela viu que foi um dos responsáveis pelo desligamento dela, do corpo físico, a mãe, e ela via através da janela dessa casinha uma festa onde as crianças estavam vestidas aquela moda europeia com aventaizinho, chapéuzinho, que ela era da região da Hungria, e dançavam fazendo desenhos com fitas no ar, fitas coloridas. E ela via também um grande carvalho e uma orquestra sinfônica com os músicos tocando, todos vestidos de fraque. Quando ela contou isso, nós entendemos uma situação que nós tínhamos visto uns dias antes lá no Hospital de Câncer. Nós aprendemos até a ver como é que é o processo quando o espírito está mais desligado, enxergando a realidade do mundo espiritual. Ela ficava com os olhos assim, sem brilho. Quem já viu gente desencarnando, acho que vai lembrar, parece o olho de peixe morto, perde o brilho, né? Você fala, nossa, fica estranho. A pessoa está vendo coisas lá do mundo espiritual. E ela, dentro da Ordem Rosa Cruz, ela não aceitava muito ouvir sobre o espiritismo, então nós sempre respeitamos essa opinião dela. Mas aí nós vimos o que estava acontecendo. Ela estava internada ali no hospital, e aí ela ficava com esse olhar e punha a mão assim no ouvido. Aí a gente queria falar alguma coisa, ela fazia assim, shh. Aí nós pensamos, ela está escutando algum espírito conversando com ela, está tendo contato com o mundo espiritual. E poucos dias antes, uns 5 dias antes dela desencarnar, ela entrou nesse processo e nós escutamos ela dizendo assim, todos que estavam ali no quarto com ela, uma festa? Mas é muito chique. Aí quando veio a evidência dessa nossa amiga que viu lá os músicos tocando numa orquestra sinfônica com fraque embaixo de um carvalho, as crianças dançando, nós entendemos o que ela quis dizer com é muito chique. Mas ela tinha assim, um conhecimento extraordinário, um espírito extraordinário. Ela talvez tenha sido a primeira engenheira química do Paraná, uma inteligência brilhante, falava 8 línguas, era capaz de ver na natureza assim uma planta que a gente, com a nossa ignorância, não tínhamos conhecimento. Ela sabia dizer o nome da planta até em latim, e para que servia aquela planta. Ela adorava música clássica, ela ficava horas, quando ela estava na casa dela, sempre que íamos visitar, tinha uma música clássica tocando, e ela sabia dizer o nome do autor, o nome da música, quem era o compositor. Então, aí essa evidência foi de acordo com isso que nós observamos. Aí foi muito bonito, porque o pessoal da Ordem Rosa Cruz se reuniu, depois fizeram uma reunião no salão, uma prece por ela, fizeram um comentário sobre a reencarnação e a vida no mundo espiritual. Tem algumas pequenas diferenças com o nosso conhecimento, mas aí eles fizeram uma coisa que nós nunca tínhamos visto. Eles pegaram depois o caixão e saíram cantando em coral, carregando aquele caixão, uma música belíssima sobre a imortalidade da alma,
E depois, quando desceu do veículo e eles foram carregando, eles foram cantando até o local da sepultura, segurando aquele caixão. Isso foi numa segunda-feira, no dia 15. Alguns dias depois, cerca de 5 dias depois, era uma sexta-feira, nós estávamos numa cidade próxima aqui, um trabalho mediúnico de cura. Aí, conversando com a dirigente, o médium de cura já estava na salinha de passes, onde ele estava já pronto para o trabalho de cura ali, já incorporado pelos médicos espirituais. Uma das dirigentes da casa veio conversar conosco, né? Comentou, eu soube que a sua sogra desencarnou. Aí nós falamos, é verdade. E contamos essa visão dessa médium amiga. Então ela deve estar muito bem, foi muito bem amparada. Aí sentimos uma energia intensíssima. E pensamos, o Jerônimo deve estar aqui junto com a gente, porque ele é um amigo que sempre nos acompanha. Aí pensamos, o Jerônimo que está aqui, aquela energia intensa. Quando nós entramos na sala onde estava o médium já incorporado, o espírito do médico, ele falou assim, que presença boa, meu Deus, que presença boa. Aí nós pensamos, o Jerônimo. Aí nós perguntamos, né, querendo confirmar se sim ou não, quem é essa presença? Aí o espírito quis desconversar, falou assim, você já está querendo saber demais. Aí nós comentamos, não, mas foi você que começou, agora termina. Aí ele então disse assim, ela está dizendo a você que perdeu muito tempo, que devia ter se aprofundado mais no estudo do Espiritismo. Aí nós vimos que era a doutora Carlota que estava ali, porque ela era corretíssima, justa, ela era de uma fibra, sabe, uma autoridade, mas quando ela percebia alguma coisa de falha, ela corrigia. E ela tinha, há muitos anos atrás, por volta dos 1960, alguma coisa, 65, ela tinha vindo de Curitiba para cá. Teve uma época que ela se interessou por estudar o Espiritismo, mas aí ela foi, naquela época não havia tanto estudo quanto existe hoje. Era mais assim um mediunismo. Ela não aguentou aquilo, ela achou que o povo não estudava nada e se afastou. E depois ela não queria mais saber, mas quando ela percebeu a realidade, ela se retratou. Quando ele falou, o Espírito, ela está dizendo que perdeu muito tempo, que deveria ter se aprofundado mais no estudo do Espiritismo, nós vimos que era ela que falava. E aí vimos como ela estava bem já, independente de religião, a vivência do Espírito no seu processo de vida é que faz com que esteja bem ou não no mundo espiritual, nós sabemos disso. Então nós temos tantas provas da imortalidade e a grande maioria desses grandes espíritos, eles dignificam o trabalham enquanto têm forças, trabalham até o fim. E os benfeitores, através dos livros, e principalmente no livro dos Espíritos, nos falam sobre o trabalho que é necessário para o ser humano na Terra, que toda ocupação útil é trabalho, e que o limite do trabalho é um limite das forças, não tem um tempo determinado. Para aposentar com 60 anos, com 55, com 65, com 70, quantas pessoas que já se aposentaram e continuam trabalhando, porque se sentem bem. Então o limite não é uma faixa etária,
é a força, é o limite das suas forças, é o quanto você suporta. E se você suportar muito tempo, que bênção será. Nós vemos, por exemplo, o nosso querido Hugo Gonçalves, cuja memória foi reverenciada esse mês de outubro também, porque ele nasceu no dia 6 de outubro, desencarnou no dia 15 de outubro, foi um dos professores, foi há mais ou menos 4 anos. Ele viveu até os 100, na cadeirinha de rodas, quem o visitava, feliz por trabalhar, sendo aquele exemplo até o final. E aí nós recordamos a figura inesquecível do Jerônimo. Quem conheceu o Jerônimo não esquece do Jerônimo. Volta e meia nós nos reportamos à lembrança dele pelo que ele representou e ainda representa. Nós fomos convidados a estar no dia 3 de novembro, lá em Tuiutaba, na reunião dos amigos do Jerônimo Mendonça. Como tem aquele amigos do Chico Xavier, que você vê gente do Brasil inteiro, palestras, eles estão fazendo o encontro dos amigos do Jerônimo Mendonça. E nos pediram para estarmos lá e que falássemos sobre o livro Gigante Deitado. E nós comentávamos com a Cineia, né, de vez em quando parece que o livro adormeceu, que esgotou as possibilidades, aí parece que ele ressuscita, né? Ele volta a ficar na tona, as pessoas querendo saber, que o Jerônimo deixa de ser um exemplo, mesmo depois de tanto tempo desencarnado. Vai fazer 29 anos que ele desencarnou. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939. Desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Ele tinha acabado de fazer 50 anos. Desencarnou. Viveu quase 30 anos no leito. E muitos anos cego, sem enxergar, porque os olhos tiveram que ser retirados das órbitas. Então ele usava óculos escuros para não impressionar as pessoas, tanto que o Gil Restani de Andrade, da ABRAGE, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas de Belo Horizonte, em tendo ido visitá-lo quando ele ainda estava encarnado, ele entrou no quartinho onde ficava a cama do Jerônimo, que ele ficava ali sem movimentar, completamente paralisado no leito, cego, com aqueles óculos escuros, muitas vezes com aquele peso de 30, 40 quilos de areia sobre o peito para suportar a dor. E ele então disse que quando entrou na salinha, o Gil Restani falou assim, com os indefectíveis óculos escuros, ali estava aquele homem com H maiúsculo, que ele coloca na sua reportagem, e que, cego, quando eles se aproximaram, ele disse que estava presente ali a Sheila, junto com eles, e ele então comentou que aquilo foi uma prova da mediunidade do espírito ali, que era cego, mas que enxergava, porque ele não tinha dito às pessoas de Tuiutaba, Minas Gerais, que ele estava ali visitando, foi visitar o Jerônimo, que ele frequentava o Centro Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte. E ele viu ali a Sheila junto com eles. Então Jerônimo era esse espírito corajoso que se viu prisioneiro num leito, num processo de exemplificação, de resignação perante a dor. A gente às vezes costuma ser meio retardado mental, né? Em algumas situações que a gente analisa e pensa. Porque o Jerônimo, ele nos confidenciou, nós já comentamos isso, vale a pena recordar, dentro daquilo que o nosso amigo nos falou, nós precisamos estar sempre ouvindo para sedimentar.
Ele, quando tinha pelos seus 17 anos, ele já frequentava o Centro Espírita Amor Fraterno de Ituiutaba, com saúde. Ele nos disse assim, que ele tinha 1,80 m e brincava na frente do espelho do banheiro quando ele ia tomar banho. E Tarzan, que era forte. Aí quando ele estava no Centro Espírita Amor Fraterno, depois de uma palestra, o orador foi envolvido mediunicamente por um espírito de mulher, uma voz muito doce, que lhe disse, que disse ali que tinha um recado para um Tarzan que estava na plateia. Vocês imaginam, né? Se fosse a gente que falasse, o Tarzan na frente do espelho, a hora que ouve uma coisa dessa, dá um impacto. Então ele sabia que era para ele, porque ele não contava isso para ninguém, era uma coisa dele com o espelho, com ele mesmo no banheiro. E ele então ouviu o recado: vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó firme da esperança e arma-te de muita coragem e de muita fé. O que serão alguns anos de sofrimento ante a vitória que alcançarás? E ele então sabia que ele ia adentrar um processo de sofrimentos enormes, e tudo começou, foi aos poucos. Ele brincava que Deus é tão maravilhoso que dá as possibilidades de acordo com aquilo que o Espírito consegue nos seus ombros a carregar. Então ele começou primeiro com as muletas, a dor que tomou conta do seu corpo numa artrite reumatoide juvenil. Depois ele foi para a cadeira de rodas e depois para um leito, onde ele ficou sem se movimentar durante quase 30 anos. Aí a gente fica pensando, nós comentamos agora há pouco, nós temos um certo retardo mental. Depois de 27 anos que o Jerônimo tinha desencarnado, faz uns 2 anos ou menos, e que nós fomos amiga dele, de ler para ele todos os dias em Ituiutaba, porque quando ele nos conheceu, nós éramos jovens de 18 anos, e ele nos convidou para lermos para ele. Então, todas as férias, nós ficávamos da 1 da tarde até às 6 da tarde, de segunda a sexta, lendo para ele. Aí, de 2 anos, sabe quando eu falando, gente, como é que eu não pensei nisso antes, né? Foi um encontro espiritual de amigos. Imagina o impacto emocional que ele teve quando ele, que se brincava que era o Tarzan, foi apresentado a nós. Jane. A gente teve 27 anos. Não faz muito tempo, gente, como que a gente pensa atrasado nas coisas, né? Ficamos pensando, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Como é que deve ter sentido na hora que apresentou a Jane para ele, né? É uma amizade de muito tempo, tanto que pouco tempo antes de desencarnar ele falou que estaria conosco e que seria o pai espiritual do nosso filho, o livro, que seria o livro sobre a vida dele. Ele falou, nós vamos ser o pai espiritual do seu filho, do seu livro. E referendando isso, desde que nós temos o nosso filho muito pequenininho, que os médiuns videntes estão sempre vendo o Jerônimo e a Antusa protegendo ele. Eu não entendi por que o Jerônimo está sempre do lado dele, né? E a Antusa sempre do lado desse menino, e nós fomos associando as coisas. E ele, todos que o conheceram nunca se esquecem, né? Um humor incrível. Um humor incrível. Sério, quando nós estávamos a sós com ele. Nós aprendemos muito, porque foram anos lendo da 1 às 6 da tarde. Naquela época a gente saía da casa dele às 6 horas da tarde, tinha um programa na rádio. Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas é tão pouquinho tempo, o que dá para fazer em tão pouco tempo? Ele tinha um programa todo dia às 6 da tarde, 5 minutos na rádio,
em que ele falava, depois terminava com a Ave Maria, aquela voz belíssima, e tocando a Ave Maria 5 minutos todos os dias. A gente saía da casa dele tão leve, que naquela época nós éramos muito magrinhas, sempre dessa altura, mas bem magrinha, tinha a impressão que uma vez até nós fizemos isso, demos um pulo para ver se a gente ia sair voando, de tão gostoso que era a energia, a vibração, saímos leve. Aí nós imaginamos, se nós soubéssemos aproveitar bem o nosso tempo, trabalhando, servindo, amando, melhorando e edificando o nosso verbo, sempre no bem, quanto bem-estar nós sentiríamos. Porque quando nós víamos para ele, era só assunto edificante. Nós nunca vimos uma palavra de qualquer reclamação. E a casinha dele ali, a sala pequena, a cama ali ficava, a porta sempre aberta para as pessoas que vinham e pediam socorro. Então nós ouvíamos e aprendíamos muito, porque como ele tinha aquela dor intensa no peito de angina, ele pedia que nós ficássemos juntos enquanto a pessoa conversava, porque se precisasse põe um comprimidinho de Zordil debaixo da língua dele para ajudar. Ele estava sempre assim, mas sempre sereno, sempre tranquilo. Mas quando ele viajava, que ele ia para ambientes onde havia muitas pessoas em volta, não um ou dois sempre presentes, ele deixava aquela seriedade e ficava sempre brincando para que as pessoas ficassem felizes ao redor dele. Quando nós estávamos juntos, era sempre assunto sério, edificante. Aprendemos muito. Quando nós reunimos o pessoal para elaborarmos esse livro, o Jerônimo desencarnou em 1989, o livro foi editado em 1994, porque foi difícil, a gente queria reunir os amigos que estavam sempre mais próximos, para que cada um contasse alguma história que tinha visto, ouvido dele, que nós queríamos os relatos para colocarmos no livro. A coisa mais difícil foi conseguir reunir todo mundo. Toda vez, vamos reunir o pessoal, o fulano não está aqui, o ciclano não está aqui. Até que a dirigente do Pouso do Amanhecer, a Márcia França, uma época falou, gente, assim não dá, faz quase 4 anos que a gente está pelejando para reunir todo mundo para contar a história, isso não sai, vamos juntar quem está aqui, quem for lembrando vai contando. Aí nós pegamos um gravador e fomos, e as pessoas foram contando. Histórias deliciosas de ouvir. Uma das nossas favoritas era uma que a dona Terezinha Carvalho contou, porque são todas histórias gostosas de ouvir que nos mostram o padrão moral elevado dessa pessoa que não se abatia, que tinha coragem, que não ficava desesperada, que é um exemplo, porque todos nós estamos vivendo momentos tão difíceis, cada um dentro da sua particularidade, dentro das suas necessidades de provações, e ele não se abatia porque ele aprendeu com Chico Xavier que era preciso que ele envolvesse as pessoas de tal modo que elas não pensassem nele como um coitadinho, mas sim como um espírito imortal momentaneamente num corpo físico. Então, ele tinha esse humor tão grande que as pessoas esqueciam que ele estava num corpo físico cheio de problemas. A dona Terezinha nos contou um fato, e nós gostávamos achamos muito engraçado, que ela estava no Pouso do Amanhecer, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi a creche que ele fundou, lindíssima, até deve ter na internet já a essa altura, para quem quiser pesquisar. Nossa, tem tudo ali, tem piscina cercada de roseiras, rosas vermelhas. Nossa, é linda aquela creche, tudo, as crianças não brigam,
uma serenidade, tudo muito lindo ali. Nunca estragado nada. E ela contou, a dona Terezinha, e ele edificou essa creche com muito amor, né? Ela nos disse assim que ela estava no Pouso do Amanhecer, essa creche, fazendo um almoço beneficente para ajudar a creche. Aí chega lá, na hora que ela estava trabalhando com aquele almoço, uma senhora também espírita valorosa lá, que era a Dalva, esposa de um médico pediatra lá, que já desencarnou também. E a Dalva chegou para ela e falou assim: ô Terezinha, o Jerônimo está ao telefone. O pessoal segurava o telefone, né? E ele mandou dizer para você que o seu livro, Parnaso do Além-Túmulo, está voando no bolso do Roberto Leal, que é aquele cantor português, né? Antigamente fazia muito sucesso, vivia aparecendo na televisão cantando os fados portugueses. Aí ela foi, ele está te chamando no telefone. Ela foi ao telefone e ela nos contou assim que ela fingiu que ela estava zangada, né? Falou: Jerônimo, eu sei que você costuma dar os seus livros, tudo bem, mas agora você dá os meus também, porque naquela época o Parnaso do Além-Túmulo tinha sido esgotado, não tinha edição. Eles fizeram uma nova edição faz uns 2 ou 3 anos, por aí, talvez um pouco mais. Não achava o Parnaso do Além-Túmulo, era uma raridade. E ela adorava aquele livro, cheio de poesias, né? Foi o primeiro psicografado, assim, Chico Xavier novinho, 18 anos, e foi aquela celeuma, aquele impacto no Brasil sobre a mediunidade dele, que os grandes estudiosos viram que realmente era o mesmo estilo dos poetas que viveram, que aquilo não podia ser dele, que era impossível. Tantos autores, ele seria o maior gênio de todos os tempos se tivesse conseguido fazer isso. Então, despertou sobre a mediunidade, esse Parnaso do Além-Túmulo. Era uma realidade, não existia. Então ela falou com ele no telefone: mas você foi dar o Parnaso? Aí ele deu risada do outro lado da linha, ela contando, falou assim: é o seguinte, dona Terezinha, o Roberto Leal estava aqui me visitando. Eu declamei para ele quadras de um poeta morto, de Antônio Nobre. Ele adorava essa poesia do Antônio Nobre, do Parnaso de Além-Túmulo. E ele ficou encantado. Ele falou assim, e aí ele imita o sotaque, né? Jerônimo, mas que lindo! Aonde que eu encontro essa poesia? Aí os Jerônimos, que eram 4 horas da manhã, ele visitado ali pelo Roberto Leal, tinha lá o senhor Machado ali, que estava de plantão com ele, porque o pessoal revezava, né? Ficavam de madrugada, porque dormia 2 horas por dia só, aí sempre tinha um plantonista e eles revezavam entre eles, disputavam quem que ia dormir aquela noite com o Jerônimo, que era uma delícia para o pessoal ficar conversando com ele. Estava lá o seu Machado, ele falou assim: pega ali na estante o livro Parnaso de Além-Túmulo. Aí o seu Machado entregou para o Roberto Leal, e o Jerônimo falou assim: ele é seu, essa poesia está no Parnaso de Além-Túmulo. Aí o Roberto Leal agradeceu, mas abriu e falou: mas Jerônimo, aqui está escrito o nome de uma pessoa, Terezinha Carvalho. Aí o Jerônimo riu e falou assim: ah, não preocupa não, ela tem mania de pôr o nome dela nos meus livros, pode levar que é seu. Aí a dona Terezinha fazendo de conta, né, que estava nervosa: mas tudo bem você dar os seus livros, eu entendo, mas agora os meus. Aí ele deu risada do outro lado e falou: mas não precisa preocupar não, que eu vou te compensar então. E ele falou assim, ele era trovista, fazia trovinhas, era repentista, né? Na mesma hora ele falou assim para ela:
nessa singela trovinha, em cujo amor me abraço, foi-se o livro da Terezinha, o seu querido Parnaso. Ele fazia essas trovinhas, assim, ela deu risada, ele deu risada, e ela nos contou, então, que ele tinha mania de dizer que se fosse para ele organizar a estante de livros dele, que ela ia ficar sem nenhum, porque na estante de livros dela, na casa dela, só tinha livro dele, e ria, brincando, né? Então é um exemplo de força, de coragem e de trabalho também, porque ele, com todas essas limitações, ele foi um exemplo de trabalho. Ele podia ter ficado no seu leito de sofrimento e dor, sem fazer nada, né? Só pensando na sua própria dor, mas ele era carregado no seu leito, fazia palestras no Brasil inteiro, edificou essa creche que hoje é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. A última vez que nós fomos lá tinha umas 220 crianças. Elas aprendem a ler e escrever, elas saem completamente alfabetizadas ali da creche com as professoras e eles cumprem integralmente tudo que Chico Xavier pediu que eles fizessem ali na creche para as crianças. Até o ponto de o Chico, quando estava encarnado, ele brincava com os organizadores, trabalhadores da creche, que quando ele reencarnasse, se eles vissem lá na creche uma criança que adorasse lápis, podia pensar que era ele que estava reencarnado ali, porque eles fizeram tudo que ele pediu para aquela creche ser uma creche de excelência. E quando ele veio aqui para o norte do Paraná, foi depois de muitos anos que nós pedimos ao nosso querido Gonçalves, nosso paizinho, que ele trouxesse o Jerônimo aqui. E ele tinha uma certa preocupação, o nosso paizinho, de que era muito difícil, que era muito longe para o Jerônimo. Então ele tinha uma certa resistência, achando que ia incomodar, que ia prejudicar. E nós vivíamos fazendo entrevistas do Jerônimo para o Imortal, levávamos lá o gravador, perguntávamos algumas coisas. Aí um dia, nós sabendo que ele fazia palestra no Rio Grande do Sul, Curitiba, para todo lado, nós falamos assim com ele: ô Jerônimo, fala aqui alguma coisa para o nosso paizinho Hugo de Cambé. Ele chamava paizinho de tio Hugo. Aí ele cumprimentou: ô tio Hugo, quando o senhor quiser, eu terei maior prazer de ir até aí em Cambé, no Paraná, para falar. Aí o nosso paizinho viu aquilo, animou e convidou, e ele veio, falou aqui na região, em diversos lugares. A última palestra dele, ele tinha voltado de Curitiba. Era o dia 25 de novembro de 1989, ele tinha acabado de chegar de Curitiba, ele chegou no dia 24. Dia 25, pelo telefone, ele pedia por telefone, a gente segurava e ele pedia. Ninguém tinha coragem de dizer não para o Jerônimo. E ele pediu, ele conseguiu na época 50 sacolas de mantimento, 50 litros de leite, 120 picolés para as crianças de um bairro muito pobre que tem ali nas proximidades do centro, Ceareiros de Jesus, que é o centro que ele fundou em 1970, está lá até hoje. E ele conseguiu tudo isso, ele ficou até às 8 da noite no telefone. Aí terminou, era 4h30 da manhã, a irmã dele, que sempre cuidou dele, uma pessoa maravilhosa, deu o último comprimidinho. Ele estava com muita dor no corpo aquele dia e ela não aguentava mais. Aí ela foi dormir e pediu para a mãe fazer uma observação no Jerônimo. Quando era 5 da manhã, que a mãe foi lá, já encontrou o Jerônimo desencarnado, sem reclamação, sem problemas, assim, que nem um pássaro que saiu, né? E é interessante que
se comenta, né? Inclusive foi colocado em jornal pelo Dr. Manuel Tiburcio, que foi um dos grandes amigos do Jerônimo, um dos grandes oradores espíritas do Triângulo Mineiro. Uma delícia ouvir o Dr. Manuel Tiburcio falando. Escreveu sobre a desencarnação do Jerônimo. A dona Terezinha nos contou que de tudo que é lugar do Brasil chegou gente lá. De Tumbiara, Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia, Brasília, diversas áreas de São Paulo. O pessoal ficou sabendo da desencarnação do Jerônimo e foi. E pessoas que ficaram sabendo que foram avisadas através da mediunidade. Um médium lá de Itumbiara, amigo dele, acordou, viu uma voz de Jerônimo, desencarnou, vai lá para Ituiutaba. Ele pegou e foi, olha que confiança na mediunidade, né? E foi. E os médiuns, essa nossa amiga, dona Terezinha, disse que o Triângulo Mineiro tremeu com a desencarnação do Jerônimo, que não cabia carro na rua lá, que era fila de 4 carros assim. E de tudo que era lugar do Brasil, e os médiuns chegavam, viam aquele corpo pequenininho, né? Que daquele corpo atlético de Tarzan com 1,80 m, ele ficou com 1,50 m, porque foi atrofiando, ficou pequenininho, talvez até menos do que isso. Mas eles viam um caixão sobre ele derramando flocos de luz, pétalas de luz. E uma das nossas amigas que trabalhou com ele estava ali tocando música clássica. Ela foi fazer a prece, ela ficou com a voz meio largada de emoção e ela escutou o Jerônimo falando no ouvido dela baixinho: não chore, me ajude. Aí ela conseguiu se controlar. Então eles tiveram essa manifestação. O padre de uma paróquia lá, ele fez a prece agradecendo o Jerônimo pelo trabalho que ele fez. E à noite, quando eles se reuniram na casa dele, que todos os dias ele fazia o culto do Evangelho, lá era 7 da noite, todos que estavam lá sentiram a onda de perfume que ficou no ambiente. E hoje o Jerônimo é uma luz, claro, ele já é, só deixou o corpo físico, que estava doente. E é uma luz que todos os que o veem enxergam a beleza dessa luz. Nós já comentamos aqui, certa ocasião, perguntamos ao nosso querido Hugo Gonçalves como que ele viu o Jerônimo. Porque o Gésio Gonçalves, quando o Chico Xavier o viu, depois de desencarnado com a hanseníase, aonde ele mais sofreu com a hanseníase, quando ele apareceu para o Chico Xavier, ele emitiu uma luz, né? Luz no nariz, nos lábios, nas mãos, nas orelhas. Chico Xavier ficou emocionado. Aí nós comentamos isso com o seu Hugo, o paizinho. O Chico viu Jesus assim. E o Jerônimo, o Senhor o conheceu. Quando ele te aparece, o Senhor vê luz aonde? É no peito, no coração, aonde ele tinha a dor por causa da angina, da artrite reumatoide que atingiu o coração? É nos olhos, nas mãos? Onde que o Senhor vê mais a luz? Ele falou: inteiro. Ele é só luz. Ele é inteiro luz. Então é a grandeza de espírito que soube trabalhar e servir. E quando nós nos reportamos ao apóstolo Paulo, naquele encontro em Damasco, que humildemente ele se ajoelhou e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Isso vale para todos nós, porque ele trabalhou o seu eu durante anos para dobrar aquele orgulho que o escravizava e que foi o motivo das suas dores e dos seus sofrimentos, até adquirir a humildade necessária. Então cabe a nós também nessa posição nos perguntarmos: Senhor, o que queres que eu faça?
trabalharmos enquanto vivermos, como esses exemplos que aqui citamos, a doutora Carlota, o Jerônimo, estão também, são luzes. Que nós edifiquemos a paz, que fiquemos em paz, que trabalhemos em nós, porque por maior que seja a dor que nos alcance, ela é mensageira da esperança, ela é remédio divino para nos conduzir ao nosso equilíbrio. Que nós tenhamos a coragem de enfrentarmos as dores, lembrando desses que vieram antes de nós ou que estão junto de nós, exemplificando a coragem, para que nós não caiamos, que nós vejamos que há aqueles que estão em dificuldades maiores que a nossa, estão perseverando e persistindo. E hoje, que é um dia crucial para o nosso país, né, dentro dessa eleição, que as bênçãos de Jesus possam envolver a todos nós e que tenhamos a capacidade de amar e de servir, não importa o que aconteça. Que nós continuemos a fazer o que sempre fazemos, que é trabalhar a nós mesmos, edificando a própria paz, socorrendo a todos, tentando amar e nos amar também. Muita paz a todos. Só para terminar, vamos ver se a gente lembra uma poesia do Jerônimo, que está nesse livrinho, que é sobre o dia 2. Ele diz assim: no porto do infinito, cheguei mais forte e feliz. Bendito, sempre bendito, o singelo bem que eu fiz. Você que está aí na terra, aproveite os dias seus, na caridade sem serra, o coração do bom Deus. A morte nos vira do avesso, num check-up total. Como é triste o recomeço para quem só fez o mal. A morte é alçapão aberto. Faça o bem enquanto é dia. Ajude o espírito liberto com vibrações de alegria. Finados? Mas quem findou? Respondo filosofando. A morte só libertou, infinitos sóis em bando. A todos um bom dia, muita paz, boa votação a todos e muita calma.